E esse domingo nós celebramos o domingo de Ramos, que significa o quê? É o domingo anterior à Páscoa. Então, a Páscoa é o momento mais especial na vida do cristão, a festa mais especial na vida do cristão, porque é ela que mostra o que Jesus fez por você e por mim, e é isso que nos dá vida. Então, eu quero encorajar você a baixar aqui o esboço dessa mensagem. Você vai ver o QR Code aqui, o esboço da mensagem, para você poder acompanhar, mas também o boletim. Nós temos uma pastoral sobre Hosana, e nós temos ouvido essa palavra repetidas vezes hoje, certo? Hosana. E não poderia ser diferente. O texto que nós vamos trabalhar hoje é o texto da entrada triunfal de Jesus, quando o povo disse: Hosana ao Rei dos Reis. Então você que está com a sua Bíblia aí, já vai abrindo lá em Marcos capítulo 11. Nós vamos ler o versículos 1 ao 10. Esse texto está também em Mateus, está em Marcos, Lucas e João. Eu escolhi o de Marcos. E enquanto nós lemos esse texto, eu quero que você tenha algo em mente. Você já teve uma expectativa frustrada? Algo que você aguardava muito, já teve? Do tipo, comprei um Fiat achando que era uma Ferrari, certo? Quantos aqui gostam de Fiat? Ninguém, né? Ninguém gosta de Fiat. Mas eu já tive vários. Quem sabe você foi num restaurante chamado Peixoto e só tinha hambúrguer lá. Que tal? Uma expectativa frustrada. Ao lermos o texto aqui, tenha isso em mente. Os discípulos e o povo estavam com uma expectativa errada. Tá? Vamos, a partir do versículo 1, diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram o jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto o desamarravam, alguns dos que ali estavam lhe perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles o deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos, e iam adiante deles, e os que iam seguindo gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o rei vindouro, o reino vindouro do nosso pai Davi, Hosana nas alturas. Expectativas erradas. Eu lembro de uma situação que aconteceu comigo quando eu tinha 15 anos. Eu já falei para vocês, alguns de vocês já sabem que as minhas habilidades futebolísticas não são lá grande coisa, certo? Mas o que vocês não sabem é que eu joguei handball quando eu tinha 15 anos. Eu comecei a jogar e descobri que eu era melhor com a mão do que com os pés. E comecei a gostar muito do esporte. Aí eu lembro que no final daquele ano ia ter um grande torneio, um campeonato interescolar. Já passou por esses torneios? Né? A escola se agita toda. E eu sabia de uma coisa também. A minha expectativa estava lá embaixo. Eu sabia que só um jogador categoria 7-7, nascido em 1977, agora você pode fazer a conta aí, descobrir quantos anos eu tenho, que seria convocado. Eles tinham esse negócio, e o melhor jogador da escola era categoria 7-7. E não era eu, tá? Ele era um cara, ele tinha 1,90 m, tinha 15 anos com um cara de 30 anos. Ele pilotava uma moto, uma motona Honda CB500, alguma coisa assim, que não existia essas outras motos, né, naquela época. Mas ele era o cara mais forte da escola. E eu sabia que quem iria ser convocado é ele, certo?
Mas eu continuei treinando, eu gostava do esporte, até que um dia o técnico chegou em mim e falou, Eduardo, é o seguinte, você vai ser o convocado da categoria 77. Sério? Não acredito. Olha, que bacana. Pode deixar comigo, eu vou treinar muito, eu vou estar em todos. E todo treino eu estava lá muito, muito empolgado. E aí chegou o grande dia. Os jogos seriam sábado à tarde. E o primeiro sábado eu estava lá, ganhamos o primeiro, eu marquei, estava muito feliz. No outro sábado de tarde estava lá de novo. Ganhamos o segundo, mas teve um probleminha, eu fui expulso, bati no rosto de estava tão empolgado que eu acertei um rapaz lá, fui expulso e não pude jogar o terceiro. Fui para torcer, sábado à tarde eu estava lá, torci, ganhamos mais uma. Estávamos agora na semifinal, a minha expectativa estava lá na lua, porque sempre fui ruim de bola, finalmente achei alguma coisa que eu sei fazer. Então estava lá, semifinal, sábado de tarde, esperando meu pai me buscou, fomos para lá, chegamos no ginásio, não tinha nada. Eu falei, ué, cadê o pessoal? Onde que está todo mundo? Chegamos no segurança, eu perguntei do jogo, o segurança olhou e falou assim, então, eu acho que você perdeu o jogo, porque os jogos foram pela manhã. Aquilo acabou comigo, expectativa frustrada, expectativa errada. Eu estava pronto para jogar de tarde. Alguma coisa de errado em jogar de tarde? Eu queria jogar de tarde, nada de errado. A não ser o fato que eu estava errado. Os jogos eram de manhã. A partir das semifinais era de manhã. E não tinha nada que eu pudesse fazer. A minha expectativa estava errada. Queridos, o povo de Jerusalém, assim como muitos discípulos de Jesus, estavam com uma expectativa errada. No texto que nós acabamos de ler, nós vemos que o povo esperava um Jesus soldado, um general que viria para governar, um libertador político que iria libertar a força, e ia livrar eles daquele sofrimento. E esse libertador, ele estava sendo esperado já há séculos. Queridos, nesse texto, nós observamos a esperança de um Jesus soldado. Se você está com a sua Bíblia e voltar uns pouquinhos capítulos ali, você vai observar que no capítulo anterior, Jesus cura um mendigo, Bartimeu, que era cego, na frente de uma grande multidão. E antes um pouco ainda, ele faz vários milagres. O povo está empolgado, ele ensina lições maravilhosas para aquele povo, e o povo só está olhando e falando, ele é o cara, ele é o cara. Só que no capítulo 9, acontece algo incrível também, duas coisas na verdade. Primeiro, Jesus se transfigura, ele tem o corpo glorificado na frente de 2 discípulos, imagina a cabeça desses discípulos, ele é o Messias, ele é o Messias. Só que logo depois desse episódio da transfiguração, Jesus chama os discípulos e fala algo muito importante. Mas você acha que eles prestam atenção? Olha o que Jesus fala lá em Marcos 9, no capítulo 9, versículo 31 e o 32. Diz assim, porque estava ensinando aos seus discípulos, e lhes dizia, Jesus dizendo, o Filho do Homem, está para ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, e 3 dias depois ele ressuscitará. Tem jeito de ser mais claro do que isso? Olha o que fala o 32, mas eles não entendiam o que ele queria dizer, e tinham receio de perguntar-lhe. Os discípulos, eles estavam tão fixos na ideia de um Messias político, de um general, de um soldado, que eles não entendem. Mesmo quando Jesus deixa claro que mais do que libertador, ele seria o quê? O Salvador. Eles não entendem. E é nesse contexto aqui, então, que Jesus chama 2 discípulos e diz assim para eles, é o seguinte, vocês vão fazer uma coisa muito importante para mim. Vão lá até aquela aldeia ali na frente e vocês vão encontrar um jumentinho. Então os discípulos vão até aquela aldeia, Betfagé, e quase que numa cena de Star Wars, os fãs aqui vão entender a referência,
né? Quase num filme de Star Wars, assim, os dois Jedis, quer dizer, os dois discípulos, eles encontram esse jumentinho, eles começam a desamarrar o jumentinho, e alguém pergunta, ei, por que vocês estão fazendo isso? Os discípulos, vamos ver os fãs aqui, os discípulos olham e falam assim, o Senhor precisa dele. Entenderam, né? E eles imediatamente, os dois olham e falam, ok, o Senhor precisa deles, podem ir. Pegaram, né? Aí eles voltam com aquele jumentinho, colocam os seus mantos sobre ele, sobre o animalzinho, e Jesus monta. A essa hora, queridos, o povo ali pelas ruas já estava todo alvoroçado. Um falando com o outro, vamos gente, Jesus está num jumentinho. Queridos, eles sabiam que o jumentinho era sinal de autoridade. Vamos gente, Jesus tem um jumentinho. Lembra da profecia? Tem aquela profecia, está lá em Zacarias, alguém lembra? Sim, lá em Zacarias, eu lembro. Ela fala mais ou menos assim. Eu não vou falar mais ou menos, eu vou ler aqui, tá? Alegrem-se muito, cidade de Sião. Exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho cria de jumenta. Você imagina a cabeça do pessoal? Sim, ele tem que ser o Messias, ele é o nosso libertador que estamos esperando há séculos. Abaixo Roma, viva Jesus, o nosso general é Cristo. E ao verem aquele jumentinho, então eles sabiam disso. Nós precisamos tratar esse Jesus como um verdadeiro imperador merece. Então eles pegam aqueles ramos de folhas grandes e eles querem dar esse tratamento imperial para Jesus. Então o povo vai para a rua, joga os seus mantos no chão, começam a abanar aqueles ramos, e assim como eles faziam com imperadores e generais vitoriosos, eles começam a saudar o Senhor Jesus. Mas dessa vez eles começam a saudar com o cumprimento da profecia. Eles começam a gritar, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino vindouro do nosso pai Davi, Hosana nas alturas. Zacarias 9, capítulo 9, versículo 9. Mas também assim como no Salmo 118, da onde vem a expressão, bendito é o que vem em nome do Senhor. Cumprimento de profecia, aquilo tinha que acontecer. Então o povo continua gritando, eles clamam, Hosana Jesus. E Hosana, literalmente, você sabe o que significa literalmente? Hosana significa literalmente salve. Eles estavam dizendo, nos salve Senhor Jesus, acabe com a nossa dor, nos liberte por favor. Só que o significado mais profundo daquele cerimonial todo que estava acontecendo ali, era uma saudação ao novo rei, ao novo imperador, algo como salve o rei, e abaixo, ou na história nós vemos isso, Heil Hitler, certo? Esse tipo de coisa é o que estava acontecendo. Ave César. Sabe, eles estavam saudando aquele que podia libertar o povo politicamente. Para eles, Hosana significava salve o Senhor Jesus. Como numa saudação do tipo, salve mestre, salve meu amigo. Você já cumprimentou alguém com salve, salve, como é que estão as coisas? A expectativa daquele povo estava errada. Jesus, ele é sim, ele é libertador, mas não do jeito que eles queriam naquele momento. Querido, sabe de uma coisa? Nossa expectativa muitas vezes também está errada em relação a Jesus. Se o problema que nós vemos nesse texto aqui é a esperança de um Jesus soldado, o problema hoje é a esperança de um Jesus conformado à nossa própria vontade. Talvez nós tenhamos pessoas que estão sentadas aqui hoje, aguardando, esperando um Jesus médico. Pastor,
eu já tentei de tudo. Eu fui no centro espírita, eu fui na benzedeira, eu tentei medicina oriental. Essa é a minha última chance. Pastor, o senhor ora por mim? Jesus médico. Quem sabe alguns buscam um Jesus místico. Nossa, Jesus me causa arrepios. Eu cantei aquela última música e eu fiquei todo arrepiado. Um Jesus que fala no meu ouvido, que me faz ter experiências transcendentais, místicas. Há ainda aqueles que buscam um Jesus coach, certo? Que fale coisas que me motivem, que dê pulinhos e me faça pular, que aumente a minha autoestima, que me faça extrair o melhor de mim mesmo, o melhor do meu ser. Aliás, deixa eu contar para vocês 3 mentiras desse Jesus coach. Primeira, coisas que o verdadeiro Jesus nunca contou, tá? A primeira mentira: Deus quer que você seja feliz. Queridos, a verdade é que Deus quer que você foque na eternidade. Quanto a esse mundo, o que é que Jesus diz mesmo? O que a Bíblia ensina lá em João 16:33? Que nesse mundo vocês terão aflições. Nesse mundo vocês terão dor, terão sofrimento. Não, eu me nego. Eu vou arrancar essa página da Bíblia. Que Jesus me fez para ser feliz. Não, Jesus te fez para glorificar Ele. E essa é a única maneira de ser feliz. Mentira número 2. Deus nunca permite um sofrimento além do que eu possa suportar. Você já ouviu essa história? Queridos, olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 1, versículo 8. Ele diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar. De modo tal que até a vida desesperamos. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando. Até a minha vida, eu queria que acabasse com a minha vida, porque o sofrimento que me veio na Ásia era muito maior do que eu podia suportar. Queridos, alguns de vocês estão passando por sofrimentos muito maior do que você pode suportar. E você só pode suportar esse tipo de sofrimento com a ajuda daquele que sofreu mais do que qualquer ser humano sofreu. Ele sabe o que é sofrimento. Mentira número 3. Declare a vitória e você será um vencedor. Queridos, a Bíblia ensina que a vitória real, ela vem do Senhor. Se eu olhar para o espelho todos os dias e começar a declarar que eu sou moreno de olho azul e 1,90 m, cheio de músculos, isso não vai adiantar. Vai? Eu tentei, não adiantou. Queridos, essa é uma interpretação errada do poder das palavras. Lá de Tiago, Provérbios 18 e tantos outros textos. O poder das palavras está na motivação, na informação e nas emoções que elas podem causar. Mas palavras em si não têm poder nenhum. Meus amigos, eu não tô falando aqui dos profissionais de coaching não, tá? Eu sei que alguns já falam, o pastor não gosta de coaching, ele odeia os coaches. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de pastores ou pseudo-pastores, teólogos, que tentam transformar Jesus em um coach. E um coach ruim ainda. Queridos, além dessas pessoas que esperam Jesus médico, coach e outras coisas, tem outros que esperam um Jesus mentor financeiro. Já viu? Venha a Jesus e a sua vida financeira vai mudar para sempre. Queridos, eu até acredito que vai, tá? Sabe por quê? Porque você vai parar de gastar em porcaria que não deve. É por isso. E isso é consequência natural de você ter Jesus. É consequência natural de você pertencer a Ele. Mas vir a Ele para prosperar na vida é tolice. O pastor Augusto Nicodemos, ele coloca assim, gostei muito do que ele disse. Ele diz assim: parem de vir a Cristo para subir na vida. O símbolo do cristianismo é a cruz, não uma escada. Enfim, queridos,
a nossa expectativa errada sobre Jesus, infelizmente tem produzido crentes que amam Jesus de todo o coração, mas não conhecem Jesus com a mente e com a cabeça. Pessoas que se arrepiam ao ouvir uma bela música, mas não pensam na letra que acabaram de cantar. Gente que, como o povo daquela época, diz: Hosana, salve o Senhor Jesus, o nosso poderoso soldado, o nosso médico curandeiro, aquele que traz prosperidade para as nossas vidas, o único que me faz arrepiar. Queridos, nós erramos porque não conhecemos as Escrituras. Só que isso pode ser diferente. Ao olharmos para esse texto bíblico que nós lemos e continuamos a história, nós vamos descobrir que o povo tinha a esperança de um Jesus soldado, mas o que Deus oferecia era a certeza de um Jesus Salvador. Às vezes nós temos a esperança de um Jesus soldado, mas Deus nos oferece a certeza de um Jesus Salvador. Queridos, logo depois desse momento de entrada triunfal, o evangelista registra que Jesus vai até o templo. Ele chega no templo, ele observa tudo e ele vai embora. Então, no meio do caminho, ele encontra uma figueira. Nessa figueira não há fruto. E aí o que ele faz? Ele amaldiçoa essa figueira. Queridos, esse texto aqui não é o foco hoje, eu vou deixar você curioso, porque ele daria mais uma pregação, mas eu quero incentivar vocês. Hoje, na EBD, eles estão estudando os últimos dias de Jesus na terra. Então, em outras palavras, está curioso para saber sobre esse texto? Vai para a EBD, tá bom? Nós vamos pular e vamos voltar ao nosso tema. Jesus, depois disso, ele volta lá no templo. Dessa vez ele teve tempo, ele foi lá armado, né, com os chicotes e aquelas coisas todas que você já leu nos outros textos. E lá então Jesus mostra ao que veio. Veja comigo lá o texto, versículo 15. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Jesus derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Aqui Jesus está citando Isaías, capítulo 56, versículo 7. Queridos, o templo era a casa de quem mesmo? Era a casa de Deus. Você percebe quem Jesus é então? Jesus não é simplesmente um libertador. Ele não é somente um rei. Alguns chegam a questionar a atitude de Jesus aqui. Outros dizem que é errado, olha, baseado nesse texto, é errado fazer qualquer tipo de comércio na casa de Deus. Hoje o pessoal do Barbaracá me abordou tentando vender brigadeiro. Certo? Cadê o pessoal que vai fazer Barbaracá aqui? Fica tranquilo, pode vender. Queridos, Jesus não expulsou os comerciantes por venderem. Isso, na história, era aceitável. Na verdade, era até bom. O que acontecia ali no pátio do templo era uma prestação de serviços. Se você vem de longe, não precisa se preocupar em trazer o seu animal, viajar tantos quilômetros carregando uma ovelha, um boi, uma vaca, alguma coisa assim. Compre conosco aqui por um preço justo e está resolvido. Era bom. Então, por que Jesus faz aquilo? Você consegue imaginar por que Jesus faz aquilo? O problema não era a venda. O problema era o lucro desonesto. O problema era o roubo. O comércio, o exagerado. As balanças enganosas. Jesus mostra que veio para restaurar aquilo que realmente importava. O povo estava esperando alguém que tomasse Roma.
que expulsasse os soldados romanos à força, não alguém que viesse para dentro do templo exortar o seu próprio povo. Não, não era esse Jesus que eles estavam esperando. Queridos, a esperança de um Jesus soldado precisa ser transformada na certeza de um Jesus salvador. Não tem jeito, Jesus veio para salvar, para libertar eternamente. É isso que o Senhor, é isso que Deus queria daquele povo. É isso também, queridos, que Ele quer de nós. Hoje, nós podemos ter a certeza que se cremos, somos salvos. É isso que a Bíblia ensina. Eu gosto de pensar que aqueles que compreendem isso, não mais entendem a palavrinha Hosana como Hosana salve o Senhor Jesus. Mas ao invés disso, o significado de Hosana para os verdadeiros discípulos de Cristo, para aqueles que entregaram a vida para Jesus, deixa de ser Hosana salve o Senhor Jesus e começa a ser Hosana o Senhor Jesus salva. É isso que Hosana tem que significar para você e para mim. Hosana, Senhor, o Senhor Jesus me salvou. Ele que salva, Ele que me liberta, Ele já me libertou. Queridos, hoje, mais de 2000 anos depois, nós podemos declarar a mesma coisa. Hosana, Jesus, o Senhor nos salva. Pode falar comigo isso? Hosana, Jesus, o Senhor nos salva. O Senhor, com isso, Ele nos oferece acesso ao reino dEle, mas é ao reino espiritual. As bênçãos dEle, as bênçãos que são resultado desse reino espiritual. Essas bênçãos, queridos, elas são diferentes das barganhas que outros cristos estão pregando por aí. Das barganhas que outros ensinam e pregam por aí. Essas bênçãos, em primeiro lugar, para citar só 3, tá? Mas essas bênçãos, primeiro, são paz em meio à tribulação. No meio da tribulação, no meio do sofrimento, você pode sentir paz. Isso vem de Jesus. Amor em meio ao ódio. Quando você se sentir odiado, dê glória a Deus e ame, porque Jesus te capacita a sentir amor em meio ao ódio. E 3, sabedoria em meio a um mundo louco. Num mundo onde eles ensinam que você tem que viver pelo seu conforto, você pode dizer não, eu vou fazer um sacrifício e eu vou doar com muito esforço para um projeto como a Escola Pamose. Isso é loucura? Não, isso é sabedoria de Deus. Num mundo onde o povo está se desesperando porque os filhos são terríveis e eu não sei mais o que fazer, você pode falar, Senhor, eu preciso da tua sabedoria. Tua palavra diz que todos que precisam de sabedoria podem pedir a Deus porque Ele dá com liberalidade. Você pode ser sábio no meio de um mundo louco. Para isso, queridos, você precisa de Jesus. Você precisa do verdadeiro Jesus. É isso que a palavra ensina. E é por isso que nós podemos declarar juntos, Hosana, o Senhor Jesus nos salva. Queridos, é isso que você quer declarar hoje? Ou você está em busca de um Senhor que te salve, que salve a tua conta bancária? Se é esse o teu desejo, queridos, desculpa te falar, você está na igreja errada. Aqui nós saudamos o Senhor Jesus porque Ele é o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, que venceu a morte, que pagou o preço do meu pecado. E é por isso que nós declaramos, Hosana, Jesus o Senhor nos salva. Vamos falar uma vez junto? Hosana,
Jesus, o Senhor, nos salva. Queridos, nós não podemos sair daqui sem se perguntar, e daí? O que eu faço com isso agora? Talvez você esteja aqui na esperança de se livrar da dor, na esperança de cura. Só que o que o Senhor te oferece hoje é muito maior do que isso. Ele te oferece paz em meio à tribulação. O que Ele quer é que a sua tribulação testemunhe do reino espiritual dEle. Talvez você não consiga nem imaginar como é sentir esse tipo de paz. Uma paz que o apóstolo Paulo diz que excede todo o entendimento. Talvez você não consegue nem imaginar o que é sentir esse tipo de paz. O que você precisa fazer hoje é uma entrega total. É dizer: hosana, Senhor Jesus, me salve. Me salve espiritualmente. Me livre da pena e do peso desse pecado que eu tenho carregado há tanto tempo. Hosana, Senhor Jesus, me dê vida eterna. É isso que eu preciso. A certeza de que eu viverei eternamente ao teu lado, Senhor Jesus. Esse é o teu desejo hoje. Você está precisando falar para o Senhor Jesus: hosana, Senhor Jesus, o Senhor me salva. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Talvez hoje seja dia de dizer: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor é o meu Salvador. Eu reconheço que o Senhor é Senhor. E eu faço hoje uma entrega total. Eu entrego o meu corpo, eu entrego a minha alma, eu entrego a minha mente, eu entrego o meu coração, eu entrego as minhas finanças, eu entrego a minha casa, os meus filhos. Eu entrego, Senhor Jesus, para o Senhor, tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou. Talvez você já tenha feito essa entrega, mas ainda tem buscado um Jesus errado. A tua expectativa em relação a Jesus estava errada. Quem sabe hoje você quer reconhecer isso. Quem sabe hoje você quer endireitar a sua visão e começar a buscar Jesus como Ele é. O Salvador, o soberano Senhor, o Rei de todo o universo que voltará. E dessa vez não para ser crucificado, mas para julgar o mundo inteiro. Se é esse o teu caso, você pode dizer hoje: Senhor, buscarei, Senhor Jesus, como Ele é e não como eu quero que Ele seja. Você fez uma dessas orações? Se você está entregando tudo, talvez você esteja entregando a sua vida pela primeira vez para o Senhor Jesus hoje. Nós vamos daqui a pouquinho cantar. E eu quero te convocar. Eu quero que você, enquanto nós cantamos, venha até aqui na frente, se ajoelhe aqui. Eu quero orar por você. Você que tomou uma decisão dizendo: eu entrego a minha vida. Você que tomou uma decisão que a partir de hoje eu vou olhar para o Jesus da Bíblia, não para o Jesus como eu penso que Ele é. E você também que, enquanto nós orávamos mais cedo, colocou o nome de uma pessoa diante de Deus, dizendo: eu quero que ela esteja aqui conosco. Eu quero convidá-la para o Páscoa Cidade. Eu quero ser usado por Deus para ver a transformação dessa vida. Quero chamar a banda aqui na frente e nós vamos cantar. E você vai dizer isso: hosana, o Senhor Jesus salva. E enquanto nós cantamos,
Vem até aqui, eu quero orar por você. Temos pastores aqui, líderes, que vão orar por você também. Pode começar a vir, em nome de Jesus. Chega aqui, nós queremos orar por você. Abriu mão da sua glória e semelhante a um Chega aqui. homem se esvaziou e servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte de cruz. Chega aqui se você quer entregar a sua vida, se você quer entregar a vida de alguém nas mãos do Senhor, nós queremos orar por vocês. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Senhor, nós entregamos as vidas daquelas pessoas para que eles possam se render a Ti, Pai. E que no Teu nome, Pai, Senhor, nós possamos ver todo o joelho se dobrando, Pai. Nós dobramos os nossos joelhos a Ti, Pai. Sim, Pai, nós queremos ver todos os nossos alvos evangelísticos entregando as suas vidas, Pai. É isso que nós queremos, Pai. É isso que nós clamamos, que o Teu Espírito Santo vá à frente, preparando os corações para o convite que eles vão receber, e aqueles que já receberam o convite de estar aqui, que hoje mesmo eles sintam o desejo, eles tenham na mente deles a pergunta, Pai, do que eles estão procurando, e que eles possam encontrar, Senhor Jesus, em Ti, o Salvador da vida deles, Pai. Nós oramos assim, Pai, crendo que o Senhor tem um grande plano para essa igreja, que o Senhor tem um grande plano para a vida de cada um dos meus irmãos que está aqui, Pai, de joelhos, entregando a vida dessas pessoas, desses queridos, família, pai, mãe, amigos, vizinhos, Senhor. Nós estamos aqui te agradecendo, Pai, porque o Senhor tem algo maravilhoso para as nossas vidas, e é no Teu nome, Senhor, que nós oramos, Senhor Jesus. Amém.